Bem-vinda, Heloíse. Boa noite! Boa Tudo noite, bem? bem-vinda. Boa noite a todas. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Pronto, para não cair. A gente ajeita, mas na hora H dá uma... Acho que um pouquinho mais para baixo, né, Elo? Pronto. Aí, perfeita. Essa é a nossa psicóloga, que vai nos orientar em todas as questões, em tantas dúvidas que vocês têm sobre comportamento alimentar, por que a dieta não funciona, as tentativas frustradas, anos, muitas vezes, de fazer dieta disso, daquilo, de restrição, de remédio, mesmo bariátrica. Então, a Elo vai dar aí o suporte. Vocês podem ir fazendo perguntas. Como que você quer fazer, Elo? Responder depois? Eu acho importante, assim, a gente abrir para que as pessoas tirem dúvidas, né? A respeito, não só dúvidas, mas também que queiram colocar alguma questão que elas achem importante. Mas a gente vai seguir uma linha aqui, porque é uma live, né, de 60 minutos. Então não dá para a gente entrar também em muitas outras coisas. A questão alimentar é muito complexa, ela envolve várias outras pontos, né? E que a gente precisaria ter um tempinho a mais ali para discutir. Mas a gente tem uma linha muito interessante aqui para seguir, que vai ser bem abrangente. E a gente vai tentar captar aqui as perguntinhas, né? Eu acho que você já fez até um apanhado, né, Savana, de perguntas, para que a Fiz. gente possa, então, ir entrando um pouco mais onde são as dúvidas mesmo desse grupo aí bacana, dessas participantes. Eu queria só me apresentar, meu nome é Heloíse, eu sou psicóloga, sou psicanalista, trabalho com crianças, casais, família, e eu tenho especialização em transtornos alimentares, autoimagem e algumas outras coisas também. Então, assim, gostaria só de iniciar dizendo, gente, que alimento é afeto. Tá? Então, muitas das primeiras perguntas que vieram falando sobre a ansiedade, né? Ai, quando eu tô ansioso eu como muito. Ai, quando eu tô triste eu também como muito. Então, assim, alimento é afeto. Eu vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Mas tem uma questão que eu acho que a gente traçou nessa banda, para que eu acho que é muito importante começar dizendo isso para vocês, que assim, não existe nenhuma mudança, nenhum desafio, nenhuma proposta nova que não venha com um certo desconforto. Então, o que eu quero dizer? Emagrecer é um processo, né? Se propor a perder peso é um processo. E é um processo no qual vocês mudam o hábito. Não só muda o hábito, como muda também a forma de encarar as coisas e a forma de ver. Isso é desconfortável, né? Isso traz desconforto. Não é algo fácil, né? Porque isso vai mexer com a zona de conforto de vocês. Não só a zona de conforto física, né? Porque tem a ver com não comer aquilo, mas com a falta de... com um desconforto emocional, né? Então, assim, não dá para que ninguém entre num desafio e também não dá para que ninguém comece um processo achando que vai ser tranquilo, ou achando que não vai precisar ter muitas mudanças, né? É importante saber que quando você se propõe a algo novo, isso vai te dar um resultado muito bom, isso vai ser positivo para você, mas isso também vai vir com uma dose de sacrifício. Então, idealizar que os processos serão fáceis, ou que, eu preciso fazer pouco, não, eu não preciso fazer quase nada, não, não, já não dá certo, porque você tem que entrar sabendo que você vai precisar mudar. Você vai entrar em qualquer desafio, em qualquer mudança, em qualquer proposta nova, sabendo que você vai precisar exigir de você. Então, isso é fundamental que eu falei desde o início, né? Não dá para fazer mais do mesmo também, né, Elo? Continuar Não, repetindo, né, as mesmas coisas porque e mais do mesmo é o mesmo resultado, né? E para perda de peso é exatamente isso. Mais do mesmo vai te dar o mesmo peso que você luta e que você tem há muito tempo, né? Então,
exige muito uma disposição da pessoa de encarar isso, né? Entendendo que pode parecer ruim e difícil. Só que, por mais que isso seja, isso também te fortalece. Isso faz com que você descubra em você uma potência nova, que você olhe para você e se enxergue em tantas outras capacidades, né? Então, isso que é o mais importante. Aparentemente, pode ser difícil esse primeiro passo, mas conforme você vê que você consegue um obstáculo, né? Consegue transpor um obstáculo, consegue transpor outro, você vai percebendo em você essa sua potência, né? Essa resiliência, essa força, a coragem, né? A organização mental. E isso é muito satisfatório. Isso também é muito autorrealizador. Né? Então, sobre isso, Elô, desculpa te interromper, da organização mental, como que é esse processo? Então, por exemplo, para aderir de fato, né? Você entra para um desafio, vou fazer esse desafio. Ou fui no nutricionista, quero um plano alimentar, quero tentar emagrecer de novo. Vou no endócrino, vou tomar remédio. Mas como que é essa parte mental? Por que às vezes é fadado ao fracasso? Então, são alguns aspectos e é justamente sobre isso agora. Achei muito legal assim você trazer dessa forma. Lembra que eu falei sobre a comida ser afeto, né? Então, o que acontece? Desde que a gente é criança, a primeira coisa, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É ir para o colo da mãe e ser amamentado. Então, o alimento, ele entra junto com o afeto. Porque quando eu tô ali tomando leitinho que eu tô com fome, quando eu sou bebê, eu não tô só abarcando ali uma necessidade fisiológica. Eu tô recebendo um colo, um carinho, um olhar. Então, eu atrelo a necessidade que eu tenho fisiológica com essa necessidade afetiva também. Claro que isso não é consciente, também não é claro, porque somos só somos só um bebezinho. Só que isso vão deixando em nós uma marca, um registro. Um registro de que toda vez, então, que eu me alimento ou que eu recebo algo que é uma satisfação fisiológica, eu recebo também um abrigo, um cuidado ali, um afeto, um carinho, uma necessidade afetiva. E aí, qual que é a grande questão? Né? Isso fica registrado inconsciente na nossa memória. A gente não se dá conta. Quando as pessoas começam a sofrer situações que disparam ansiedade, medo e angústia, elas vão recorrer a essas memórias afetivas, que não são memórias em cena, mas são memórias em sensações, para tentar diminuir um pouco a sensação de angústia e desamparo. Né? Então é aquela coisa, nossa, eu tô tão triste, eu vou comer um sorvetinho que eu vou ficar feliz, né? Fora que ao longo do tempo, o alimento é o que reúne as pessoas. Gente, a gente vive isso todo dia. Vamos combinar um churrasco, né? Ninguém fala assim, vamos só combinar de se ver ali, vamos se ver na rua. Não, vamos comer um churrasco, vamos marcar um jantar, vamos tomar um vinho, né? Então, todo mundo também tem memórias da comida com um familiar, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu amo sorvete. Nossa, eu tomava sorvete com meu pai me levava para tomar sorvete. Então, o sorvete me dispara uma lembrança afetiva muito gostosa. E quando nós estamos ansiosos e quando nós estamos angustiados, o que a gente vai buscar é uma memória afetiva que nos tire essa sensação de angústia. Só que ela fica atrelada à comida. Então, primeiro é muito importante a gente buscar entender qual foi a trajetória da alimentação na nossa vida, né? E também buscar entender esses gatilhos do conforto. Isso me traz um conforto, me traz porque eu lembro de quem? Eu associo essa comida, eu associo isso a que tipo de situação? Exatamente isso, viu, Kiki? É o alimento que reúne as pessoas. É difícil desatrelar isso, né? Então, quando a gente fala de reunir pessoas, a gente está falando disso, de afeto, né? De se sentir
aceito, se sentir querido, de se sentir pertencente. Então, as questões afetivas, elas ficam atreladas às questões fisiológicas. Agora, qual que é o segundo ponto? Né? Quando as pessoas entram numa dieta ou numa reeducação alimentar, elas tendem a enxergar somente o que elas estão perdendo. O que que significa? Nossa, eu não vou mais poder comer aquele bolo. Nossa, ai, eu adoro pizza, eu vou ficar sem a pizza. Ai, meu Deus, mas ai, é tão difícil aquele pão na chapa. Meu Deus, eu não vou conseguir. E as pessoas esquecem qual é o segundo ponto, que é o objetivo, né? Então eu fico presa no que eu estou perdendo nesse processo e eu me esqueço do que eu vou ganhar. E eu me esqueço da onde eu quero chegar. Então, qual que é ali uma sacadinha, né? Qual que é, assim, uma coisa que é boa de se fazer, que é importante de se fazer? Eu ter gatilhos mentais... eu ter gatilhos mentais que me ajudem, então, a desviar o meu foco daquilo que eu estou perdendo e colocar o meu foco naquilo que eu vou ganhar. Gente, vou dar um exemplo aqui simples e assim, acho que bem direto, tá bom? Vamos lá. Eu quero emagrecer porque eu quero chegar no corpo X. O que você tem que fazer? Você tem que se olhar naquele corpo X. Você tem que se imaginar naquele corpo X. E você tem que se imaginar, então, tentando sentir como é que você se sente naquele corpo X. Quando você fizer a escolha de se alimentar, você não tem que olhar para o prato que você está perdendo, para a pizza que você está perdendo. Mas você tem que lembrar daquele corpo que você imaginou para você. E de como você se sentiu se vendo naquele corpo, né? Como você se sentiu quando você colocar aquele jeans que você comprou e que ficou esturricado e que não fechou de jeito nenhum, e você consegue colocar, né? Então, esse é o grande ponto. Eu não vou olhar para o que eu estou perdendo, mas eu vou olhar para o ponto onde eu quero chegar. E eu vou me imaginar naquele ponto. É muito importante também a gente ter um segundo gatilho. E o segundo gatilho é o gatilho da dor. O que significa o gatilho da dor? Outro exemplo. Eu vou resgatar na minha memória o dia que eu fui à praia e eu fiquei morrendo de vergonha. E aí eu fiquei olhando para o lado e eu vi a fulana que eu achei maravilhosa, ou que eu achei linda, ou que não sei o quê, e eu me senti envergonhada, né? Então, a questão é fora acionar o meu gatilho da minha imagem mental de onde eu quero chegar, na hora de fazer a escolha, eu também tenho que lembrar dos meus gatilhos de dor. De como foi ruim quando eu me senti feia, ou quando eu achei que eu estava fora de forma, ou quando eu vi a mulher XYZ, que eu fiquei ali super insegura, super triste, porque eu olhei para ela e achei que ela era maravilhosa, e aí aquilo me trouxe uma angústia. Então, assim, eu tenho que entender que é o seguinte, eu não quero mais viver essa situação de angústia. Eu não quero mais viver essa situação de tristeza. Então, assim, eu tenho que focar para justamente não continuar passando e sentindo o que eu estou sentindo e o que eu venho passando, né? Então, são dois gatilhos aí que é muito importante a gente ter, né? E a gente parar para pensar sobre eles. Conseguir enxergar, né, Elô, um pouquinho mais adiante. A gente está num desafio aqui de 30 dias, né? Hoje é o 4º dia de 31 dias. Uhum. E já são muitos questionamentos o que eu observo. Muitas perguntas. Eu tenho uma vasta experiência aí com atendimentos. Mas a pergunta é sempre aquilo. Isso pode? Mesmo sabendo que não pode. Então, por exemplo, vem às vezes no privado uma foto de um bolo low carb, que é low carb, mas é com muita caloria. E que, enfim, parece que não se conforma com o não. De que não, o que pode é isso e não pode aquilo. O que eu sinto é uma resistência ao não. É isso que eu sinto, que a gente está muito mimado também.
Somos todos mimados. O problema é que, assim, isso é inerente do ser humano, né? Uma das maiores, uma das coisas mais difíceis da gente improver, né? Da gente melhorar, da gente evoluir, é com relação à frustração. E, na verdade, todo ser humano tem uma certa resistência à frustração. A gente foge dela, a gente busca mecanismos para não viver a frustração, porque a frustração, ela é difícil de tolerar. Então, quando a gente tenta assim, né? Isso que você falou, nada mais é que um migué, né? Vamos dar um migué, mas é um bolinho low carb ali e tudo mais. Não, não pode. E eu tenho que entender que essa frustração, né? Esse não poder, ele não vai durar muito tempo, né? Ele vai durar por um período e ele está atrelado aonde eu quero chegar. Então, assim, eu quero chegar ali, né? E eu vou fazer isso. Quando eu consigo, e isso, gente, é uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, tá? Porque é muito difícil falar o não. Mas quando eu consigo fazer isso e eu falo não, eu também percebo a força que eu tenho de controle. E não só de controle, mas de decisão. E não só de decisão, mas de consciência, né? Então, assim, eu também posso ficar feliz, eu também posso me sentir realizada por ter conseguido falar um não, por ter encontrado em mim forças e também ter mantido foco em um objetivo, em algo muito maior. Porque se eu consigo dizer não para essa pequenininha frustração ali, eu também consigo dizer não e dizer outras coisas para outros projetos maiores, né? Então, nesse processo todo, também é muito importante que a gente possa também ficar feliz, também achar legal, se sentir positivo, com esses pequenos nãos que a gente vai falando. Porque isso também demonstra que você está conseguindo manter seu foco. Isso é uma vitória, né? Eu acho que isso é muito, muito importante também. As pessoas entendem que a vitória é só lá, né? Ah, cheguei. Cheguei, tô com o meu corpão, tô maravilhosa, consegui. E a vitória, na verdade, ela não começa lá no objetivo final. A vitória, ela começa no meio do processo. Quando você vai devagarzinho, conseguindo transpor algumas dificuldades. Quando você dizia que aquelas pequenas coisinhas que não seriam possíveis, você percebe que começam a ser possíveis. E isso é realizador. E isso também já é conquista. Quando você percebe que aquilo que você imaginou ser impossível, ser difícil, você conseguiu fazer, você consegue, você se liberta, você se abre para qualquer outro desafio que te pareça muito maior, né? Então, é isso mesmo, Adriana, são essas pequenas metas que são iguais à vitória, né? Vitória porque, na verdade, é um descobrir de você mesma, descobrir da sua potência, né? Então, isso é muito importante. O reconhecimento dessas pequenas conquistas, dessas pequenas vitórias, também é um grande motivador. E isso faz muito bem para o processo. Agora, tem uma outra questão também, né, Savana, que eu acho que é importante a gente dizer, que tem uma grande diferença entre a dieta e a reeducação alimentar, né? Sim. E aí, quando a gente está falando de dieta, a gente está falando do quê? De algo a curto prazo, de algo imediato. Eu preciso perder tantos quilos, eu preciso chegar até ali. E aí não tem jeito, é o sacrifício mesmo, você tem que ir para o que pode, para o que não pode, porque o seu período é curto ali, a sua janela é curta, é uma dieta, você vai sair daqui e vai para lá. Né? Isso. É pontual, exatamente, você vai sair daqui e você vai para lá. E aí eu vou chegar ali aonde eu quero chegar. Então, beleza, é a dieta. Agora, reeducação alimentar, o que que seria? Eu fiz a dieta, eu consegui sair desse ponto e vim para cá. O que que eu vou fazer? Eu vou manter isso aqui. A reeducação alimentar, ela é para sempre. Ela é um processo que ela dura, ela perdura. E aí são nesses processos que eu posso abrir as exceções. Porque eu já mudei a minha regra. A minha regra já está diferente. Então, sendo a regra diferente, eu também coloco as exceções. Então, nesse caso, eu posso, depois que eu já tiver com a minha reeducação muito bem firmada, estabelecida, né? Que eu mudei também, ó, as minhas pupilas, assim, gustativas aqui, ó. Então, que eu gosto da comida que eu não gostava mais, porque tudo é mudança. Não tem problema eu ir numa sexta-feira, eu vou tomar um sorvetinho? Vou, né? Eu vou tirar um dia que eu vou comer uma feijoada? Vou.
Eu vou, porque essa vai ser a minha exceção. E eu fico muito feliz com a minha regra, que é o quê? De uma vida saudável, de uma alimentação cheia de vitaminas, de uma alimentação que não gera inflamações, que não gera oxidação, né? E aí entra vários outros aspectos. E até os pensamentos, né? Uma alimentação pesada, uma alimentação extremamente industrializada, com muito fast food, acaba influenciando no eixo intestino e cérebro, e nos pensamentos, e até nos pesadelos, né? Porque não tem aquela coisa. Nossa, eu comi muito, tive até pesadelo. Sim, a alimentação, ela é isso, ela é o seu combustível, né? Então, o que você coloca para dentro, na verdade, vai te guiar ali de como você vai lidar com as coisas e de como você vai ficar. Não E é tem, não tem justamente jeito. esse ponto, Elu, que no programa, eu não fiz um programa pensando só assim, emagrecendo em 30 dias, porque é um objetivo. Mas os protocolos que eu criei, a lista de compras que eu fiz, foi pensando em nutrir essa mulherada, em comer bons alimentos. Tudo bem, a gente está tirando o industrializado, mas a gente está colocando só legumes, verduras, carnes, castanhas, gorduras boas, óleos, leites vegetais. Então, é um mundo de alimentos que para muitas pessoas é o novo. Mas é um novo que pode ser para o resto da vida e deve ser mantido assim. Eu acho que tem outra questão aí também, que é essa coisa do imediatismo, né? Gente, e isso é fato. Nós, com a tecnologia, a gente aprendeu a ter tudo muito assim, ó. Respostas rápidas, soluções rápidas. Então, a gente se habituou a essa velocidade. O problema é que isso não dá para atrelar a processos subjetivos, a processos pessoais, porque isso depende das nossas ferramentas internas. E qualquer processo como esse de mudança, ele leva um tempo. Você precisa devagarzinho ir fazendo certas mudanças e descobrir o que você gosta, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, de todos os adoçantes que existem no mercado, eu vou provar 1, 2, 3, 4, estou dando só um exemplo, tá? Não estou dizendo que é para usar adoçante não, gente, mas é só um exemplo. Quando eu vou fazer minha transição do açúcar por uma coisa menos prejudicial, porque açúcar, né? Quais desses aqui que existem no mercado, o meu paladar se acostuma mais, eu senti que, poxa, dá para fazer a troca, foi gostosinho, então tá bom. Fiz ali com paciência, com calma, descobri, ok, vou começar a usar esse aqui. Daqui a pouco, aquilo para mim já é o açúcar. Eu já nem vejo diferença, eu já nem sinto mais, eu já nem lembro como é que era o açúcar de antes. Então, assim, a gente tem que se respeitar muito nesse processo. A gente tem que entender que não vai ser imediato. Primeiro, porque isso é uma questão de mudança de hábito. E mudança de hábito, gente, imagina, todos vocês, com a idade que vocês têm, é uma vida inteira, né? 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, com um hábito. Mudar isso não vai ser da noite para o dia. E vai exigir muito respeito com vocês mesmos, né? Muita calma. Então, aí a gente vai trocando, a gente vai vendo o que se adapta, a gente vai vendo o que é gostoso. Até porque também eu tenho que dar tempo para o meu cérebro entender essa resposta nova neurológica, né? Entender isso que eu estou fazendo. Então, ele precisa também começar a criar o gosto por esses novos hábitos, por esses novos sabores. Até que vai chegar um período que esse vai ser o natural para o meu cérebro, né? Eu já não vou mais gostar daquele chocolate Lacta, cheio de gordura e doce pra caramba. Mas eu vou gostar daquele cacau, sabe aquele cacau com coco, aquele cacau com cranberry, enfim, que é uma delícia, né? O brigadeiro, não vai dar mais para eu comer aquele brigadeiro melado, porque vai descer aqui, eu já vou sentir na hora. Mas um brigadeiro de cacau, feito, sabe, com menos açúcar, enfim. Quando você percebeu, o seu cérebro já fez essa mudança e você já se habituou a esses novos sabores,
né? Mas o que que é fundamental? Eu ter em mente, eu saber o porquê que eu estou fazendo essa mudança. Né? Então não é só para emagrecer, não é só para ter aquele corpo, é porque eu quero viver mais, é porque eu quero ter saúde, é porque também quando eu chegar lá na minha terceira idade, eu não quero ser uma terceira idade que vai ter dores, que vai ter problemas no meu joelho, que não vai conseguir curtir os netos, que não vai conseguir sair de casa. Então assim, eu tenho que ter primeiro um objetivo maior e uma motivação que me norteie, que me faça ali entender o porquê que eu faço isso e o porquê dessas minhas escolhas. E aí, com calma e devagar, eu dou esse tempo para mim, eu dou esse tempo para o meu cérebro se adaptar com esses novos estímulos. Porque a gente é neurológico, a gente se adapta às questões ambientais, né? E aquilo que eu não sabia que eu gostava ou que eu nem conhecia, eu passo a gostar. Aquilo para mim é bom, aquilo para mim é gostoso, né? Não estou dizendo aqui, gente, que é fácil, mas eu estou dizendo que é super possível. Quando vocês perceberem que é real, vocês vão entender de fato o que é todo esse processo de mudança. Só que ele começa aqui, né? Porque eu tenho que ter esses pontos na minha mente. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Senão não adianta. Eu posso até começar ali a dieta. Ah, eu vou comer a primeira semana. Vai chegar a segunda semana, eu falo, ah, chega! E aí, o que que a gente tende a fazer? A gente tende a negar a frustração. A gente tende a negar aquilo que é ruim. Então, eu faço assim, ah, mas quer saber? Só hoje, né? Só hoje. Eu tô... Ai, deixa pra lá, eu quero ser feliz. Eu não vou... Eu quero ficar feliz, eu quero ser feliz. Aí você vai lá, come. Você vai lá, chuta o pau da barraca, pisa na jaca, porque você está pensando em eu quero ser feliz e eu não quero me frustrar agora. E aí tudo bem, você vai ter o seu momento de felicidade, né? Você vai comer, você vai se satisfazer, vai ficar legal. Só que aí você esquece todos os outros momentos de infelicidade que você vive por conta da sua autoimagem, né? E que vai aí, viver por não ter autonomia na velhice, né? Porque não se pensa que, né, justamente no ponto que você tocou, que nós vamos envelhecer. Mas envelhecer com saúde, com dignidade, com autonomia muscular, fisiológica, psicológica. E isso é realmente um estilo de vida todo, né? De mente saudável, corpo saudável. Exato. Elas estão colocando algumas coisas aqui que é feliz agora e frustrada depois. Exatamente. Uma das meninas perguntou como que eu faço com o gatilho da recaída, né? Então, é importante a gente primeiro entender os processos de recaída. Por que que eu recaio? Gente, vocês podem, como eu te falei, num processo secundário de reeducação alimentar, quando mentalmente a gente já tem muito fácil, muito organizado a questão da saúde, da alimentação, a gente pode ter recaída. Tá? Não é que vocês vão deixar de gostar das coisas que vocês gostam. Vocês vão sempre continuar gostando do que vocês gostam, mas vocês vão aprender a gostar de novas coisas. E vocês vão aprender a fazer escolhas, vocês vão aprender a ter o controle. Então, por exemplo, depois que eu atingi a minha meta, perdi lá 7 quilos que eu queria. Poxa, eu tô me sentindo ótima. Eu me olho no espelho, aquela sensação de satisfação é muito boa. Eu me sinto mais à vontade para estar ali com o meu marido, para o meu marido me ver nua, sabe? Então, essa sensação é muito boa, né? Eu me sinto feliz porque eu vou pra praia e eu tô me sentindo melhor. Então, a gente grava essa sensação. Né? E aí o que a gente faz? A gente aprende a escolher. Porque não é que eu vou deixar de gostar e nunca mais vou comer as coisas. Eu vou gostar e eu vou comer. Mas eu posso escolher um dia. Né? Eu posso tirar um dia na minha semana que é que eu vou comer aquilo que é gostoso, que é aquilo que eu tô com vontade. E aí sim, vocês vão comer com à vontade, entendeu? Porque até assim, a sensação é diferente. E você não fica frustrada nem ansiosa porque você sabe que aquilo foi a exceção. E que na uma escolha, né? Foi uma você escolha. Não foi escolhida como uma autossabotagem, como você colocou, né? Ah, eu vou como comer uma isso, enchi o saco dessa dieta, muito tararã.
tem isso, tem aquilo, sendo que esquece de todas as outras coisas, né? As carnes, os vegetais, comida de verdade, que você vai ficar super saciada, que vai misturando os alimentos e vai ficando com um sabor incrível, vai introduzindo esses novos alimentos. E como você falou, né? Você deixa alguns, mesmo que você goste, não vai deixar de gostar, mas você está inserindo outros que vão ser tão gostosos quanto, porém mais Exatamente. saudáveis. Tem uma pergunta aqui que é: e a compulsão à noite? Tem alguma dica? Então, eu acho que essa a Savana pode até trazer mais essa questão, porque eu acho que é o seguinte: a compulsão à noite, ela está muito ligada, primeiramente, né, a como você se alimentou durante o dia, porque aí, se você não introduziu alimentos que vão te dar a energia suficiente, que vão te suprir ali, vai chegar à noite e você vai ter uma fome, uma necessidade fisiológica maior, né? Mas eu também entendo que junto a isso, tá bom, gente? Tem muito a questão de que, assim, à noite a gente tem aquela sensação de agora eu vou descansar, ou agora eu vou me desligar, né? Ou agora eu estou comigo mesmo. E aí essa que é a grande questão. Muitas pessoas acabam não olhando para si, não olhando para suas dores, não olhando para suas dificuldades, colocando milhões de coisas, de tarefas para serem feitas, né? Para justamente não ter aquele tempo de parar e se olhar. E aí, quando vem a noite, o que que acontece? A noite é a hora do quê? De descansar, de parar, de desligar. E aí, quando eu faço isso, e que eu não tenho mais desculpas para dar, de, por exemplo, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que fazer aquilo pro outro, eu tenho que falar com o ciclano, eu tenho que, né, eu tenho que ir não sei aonde. É onde eu vou tentar, como fuga, né? Eu vou buscar, então, o alimento para que eu possa, de alguma maneira, amenizar esse olhar para mim, né? E não encontrar aquilo que eu não vou gostar muito. Então, a gente vai para a comida, porque pela comida a gente lembra de outras questões, ela nos dá os gatilhos de outros afetos, né? De outras memórias, e aí eu também deixo para lá aquilo que eu tenho medo de encontrar comigo mesmo, né? Tem a questão da baixa hormonal. É que a questão hormonal é uma coisa muito individual, gente. É uma coisa muito. Cada organismo tem um metabolismo, né? Então, para algumas, pode ser que à noite tenha uma questão de uma redução hormonal, de uma descompensação, mas para outras não. Então, não dá para eu responder isso, porque isso a gente precisa realmente de um exame clínico mais individualizado mesmo, né? Mas pode ser que tenha, sim. É uma questão de metabolismo. Também. Mas muito existe uma diminuição aí de taxa metabólica, isso existe, mas o que vale é o que você consome nas horas do seu período alimentado, né? Não é assim, eu não vou comer carboidrato à noite. Isso não, isso é uma cerejinha do bolo. Até o carboidrato, uma banana, por exemplo, não que esteja no nosso desafio, né? Esse alimento específico, é um excelente alimento para se comer antes de dormir, porque ele vai ativar certos neurotransmissores de prazer que ajudam a ter um sono mais reparador, um sono gostoso. Uhum. Tem até um exemplo nessa, a questão, por exemplo, da uva passa, né? Por exemplo, eu tô com vontade de comer um doce, o que que eu faço? Vou pegar uma uva passa. Aí todo mundo vai dizer aqui, obviamente, meu, uva passa, eu quero comer um doce. Você vai me vir com uma uva passa? E o ponto não é que você vai saciar o seu desejo sentindo prazer na uva passa. O que você vai fazer, na verdade, nesse início, porque você precisa, nesse início, mudar os hábitos e mudar a sua resposta neurológica, é tapear o seu cérebro. Então, óbvio que você não vai sentir prazer comendo a uva passa, mas o que você vai fazer é dar um docinho ali para sua papila gustativa, para que então o seu cérebro tire um pouco aquela vontade do doce, porque já foi saciado com aquela pequena uva passa.
né? Até que, depois de um tempo, o teu cérebro começa a se adaptar, então, a pedir menos o doce, né? Ele vai a cada vez mais não ter mais a necessidade daquele docinho, daquele açúcar. Que é isso, gente, o açúcar, ele vicia, né? Ele dá uma resposta neurológica pra gente que nos faz querer esse açúcar, né? Então, é quase como se fosse literalmente um detox mesmo, um processo de desintoxicação, né? Então, a gente também usa esses artifícios para enganar, né? E mudar, então, esses hábitos e os hábitos neurológicos também. Perfeito. Mais perguntas? Tem bastante. O cromo ajuda nessa relação com o doce? Se tiver deficiência. É que, gente, muitos médicos tem muita coisa, magnésio, cromo, zinco, vários minerais que vocês conseguem através da alimentação, dos verdes escuros, né? Quando eu falo de suco verde, é muito rico, que muitas vezes não precisa suplementar, mas se você tiver uma deficiência, fizer um exame bioquímico e ali constar que você precisa, vai ajudar. Agora, é igual o assunto melatonina. Ah, é porque eu fui para os Estados Unidos e comprei melatonina. Gente, se você não tem deficiência de melatonina, vai tomar melatonina por quê? Exatamente. Então, porque 5 aí é essa a HTP. questão, né? Aí Do 5 imediatismo. Eu vou buscar as soluções que as pessoas por aí estão dizendo e que deve ser uma solução mágica, né? E eu não vou entender o meu próprio processo individual, né? Do que o meu organismo está precisando. Porque, na verdade, eu quero, funcionou para fulana que eu vi ali no Instagram. Então, vamos fazer, né? E aí você vai fazer, não vai dar certo, e você vai se frustrar mais ainda, porque você criou uma segunda expectativa com relação àquilo que você viu e imaginou. E aí é quando as pessoas fazem assim, quer saber, dane-se, nada dá certo, tudo tá dando errado, tá vendo, eu começo e a coisa não vai. Mas na verdade, não é porque você começa com um foco, olhando para si mesma, buscando aquilo que faz bem para você. Você começa pegando um modelo de uma outra pessoa, né? E é justamente a questão... Atalhos, né? O rápido. Então, assim, eu não quero aquilo que é possível para mim. Eu quero aquilo que vai fazer o resultado que todo mundo está usando e que é a pílula mágica. É exatamente com relação ao corpo, né? Quantas mulheres que buscam o emagrecimento, buscam porque estão querendo o corpo de outra pessoa, né? E aí elas querem exatamente aquilo. Então, acontece muito isso, né? A mulher emagrece e ela fica com um corpo bonito, ela chegou no objetivo dela. Só que ela continua frustrada porque a ideia dela, o ideal mental dela, não é aquele corpo, né? É o corpo da fulana, ciclana, beltrana lá do Instagram. E aí ela olha e é como se quase tudo aquilo que ela fez, aquele progresso, aquela vitória, aquele objetivo que ela alcançou, não valesse de nada. Porque na ideia dela, o corpo da fulana tem que ser o meu corpo, né? E aí essa é a pergunta também que eu deixo para vocês, né? Quando vocês pensam num corpo, vocês estão pensando em que corpo? É um corpo que é seu, é para você? Ou é um corpo que você está esperando que as pessoas... que você acha que as pessoas estão esperando? É o corpo da sociedade, né? Porque eu posso estar feliz com aquilo que eu alcancei. Eu posso estar satisfeita. Porque eu tenho que me olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo, independente daquilo que falam sobre mim. Né? Não interessa o que o marido achou, o que o filho, o que a mãe, o que o pai. Você tem que olhar no espelho e você tem que se gostar. Você tem que achar em você o que você gostou, o que te satisfaz. É aquilo, esse é o meu corpo, essa sou eu, né? Lembrando que, mais uma vez, emagrecimento não é só o reconhecimento de um corpo, mas é um reconhecimento de uma potência, de uma capacidade. Então, quando você consegue, você tem que olhar para o espelho e se sentir feliz, porque você é muito mais que um corpo. Você é uma mulher
forte, poderosa, empoderada, entendeu? Que se descobriu ali ultrapassando uma dificuldade que você tinha. Então, isso faz de você guerreira, isso faz de você estar em outro patamar. E aí disso que você tem que se orgulhar. É o combo inteiro. É o físico, é o mental e é o emocional, né? Então, isso é muito importante. Quebra a imagem do que é o corpo alheio. Monta a imagem do que é o seu corpo, dentro dos seus atributos, entendeu? Tem mulher, por exemplo, que é mais alta, tem mulher que é mais baixinha, tem mulher que tem uma massa muscular maior, tem uma outra que não tem. Então não adianta eu querer ter a barriga da fulana, com a bunda da ciclana e com a perna da outra lá, porque o meu corpo não é esse. Esse é o meu corpo. Você estando gorda ou magra, o biotipo é esse, né? O biotipo é esse. Então, como é que eu vou trabalhar esse meu biotipo? E eu tenho que olhar no espelho, e eu tenho que, através daquilo que eu estou vendo de mim, encontrar essa satisfação. E não daquilo que os outros estão falando, e nem desses corpos que estão postados pela internet. Então, isso é muito importante. E Elô, eu vi aqui uma pergunta, e eu vi, é um tema assim recorrente sobre, ela perguntou aqui, você já falou sobre isso, a compulsão à noite. Por que essa vontade de comer? Inclusive, o que eu passei para elas foi o seguinte: jantar até às 19 horas. Uhum. Por quê? Eu falo, sobe esse jantar, porque é aquela fome das 18 horas, das 5 horas da tarde. E eu falo, gente, ao invés de ficar comendo muito à tarde, já vai e come o jantar. Porque ali você já dá uma amenizada nessa ansiedade, entre aspas, muito entre aspas, compulsão, que eu falei que é uma doença muito séria. Com CID, a gente usa banalizando o termo compulsão. A compulsão tem todo um quadro clínico, não é qualquer desejo de comer que é compulsão. Então, a compulsão tem várias características clínicas que caracterizam, então, que a gente pode diagnosticar como compulsão. Não é só esse desejo de comer, não, gente, realmente. E que precisa de terapia, precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Então, o furo é bem mais embaixo. Mas as pessoas, no geral, têm essa vontade de comer mais à noite. Mas deve ser por isso que você falou, né? Que é esse contato aí que você se desliga, você se desconecta. Isso, o que acontece é que a rotina, né, de modo geral das pessoas, ela acaba perto desse período, né, de modo geral, tá? Não são todos, obviamente, né? É aquele período das 6, das 5, quando o corpo, né, a gente também tem que entender que nós somos seres que ficamos acordados durante o dia e vamos dormir à noite. Então, a gente tende, desde da nossa evolução, se a gente pegar toda a história da evolução do ser humano, né? A gente precisa, entre aspas, né? Porque o nosso corpo foi feito o quê? Para guardar. A gente não foi feito para emagrecer. A gente foi feito para guardar nutrientes, guardar o combustível. Por quê? Porque eu tenho que... Antigamente, o homem, ele caçava, ele comia o que ele caçava e ele tinha que guardar uma reserva para a próxima caça, porque ele não tinha alimento o tempo todo. Então, ele não vai ficar... ele não pode ficar... o corpo dele não pode emagrecer, né? Ele tem que guardar porque ele precisa ter força para a próxima caça. Então, e a gente segue esse ciclo que é o ciclo dia-noite, né? Então, eu vou comer... tomar meu café, eu vou almoçar, vai chegar à noite, o que o meu corpo vai pedir? Um alimento, porque eu vou entrar num período de repouso, né? Só que, assim, gente, o que eu tô querendo dizer é que são vários aspectos aí que se misturam, que se complementam, não é só uma coisa nem outra, tá? São várias questões que andam juntos ali. Então, chega à noite... eu já tenho aquela sensação de que, pô, eu vou descansar, eu vou relaxar, né? Eu vou dormir, então eu preciso armazenar. É uma resposta neurológica natural, porque eu vou ficar muitas horas de repouso ali, desligada,
né? Por outro lado, também é nessa hora que eu vou me desligar que eu quero esquecer também dos problemas, eu quero esquecer de tudo, eu quero abrir mão, eu também não quero olhar muito para as coisas. Vamos comer também, porque é uma maneira de colocar para dentro, né? E não colocar para fora. Então, tem isso também. Cada pessoa, dentro das compulsões alimentares e dentro também do uso que a pessoa faz da alimentação, vai ter uma dinâmica, tá? Então, não é que a coisa acontece do mesmo jeito para todo mundo. São várias maneiras, são vários desdobramentos que as pessoas fazem com relação ao alimento. O que eu estou falando são de algumas situações que ocorrem, mas são várias outras também, tá? Não significa que todo mundo opera da mesma forma. Então, para alguns, é aquela coisa, eu vou comer porque eu só consigo colocar para dentro e não coloco para fora. Né? Então deixa pra lá, colocar pra fora de jeito nenhum. Eu engulo, 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 só que na comida eu encontro prazer. Então, como eu tô acostumada só a engolir, vamos comer. Porque ali eu encontro a satisfação. Eu volto lá para minha memória da infância, do primeiro momento em que eu era um bebezinho e que mamãe me pegava no colo e me dava comida, leite e o colinho dela. Então é esse colo que eu vou buscar. Tá? Isso é uma coisa. Segundo, quando chega a noite, eu tô sozinha, eu não quero parar para pensar sobre mim, porque talvez eu vou encontrar em mim coisas que são ruins e que eu gosto de, negar. Então, já que eu vou negar, vamos comer. Vamos comer, porque aí eu vou lembrar de outras coisas, né? Eu vou acionar gatilhos, memórias afetivas de outras situações. Então, assim, cada um vai fazer E a gente uso pode disso. quebrar isso, né, Elô? Esse ciclo vicioso aí de que eu me permito agora esse prazer do comer. Porque nada mais é Sim, do que isso. Eu quero sentir prazer, né? eu Como quero sentir existem prazer. pessoas que são viciadas em sexo, tem pessoas viciadas em compras, pessoas viciadas em álcool, em tantas outras Sim, coisas, né? todas as compulsões, elas giram em torno desse não lidar com o sentimento de dor, de frustração, né? Então, a gente encontra um caminho, seja no alimento, por exemplo, ou seja no sexo, seja nas compras, por exemplo, um caminho de negar aquilo que me dói, né? Então, assim, o processo todo envolve vários reconhecimentos. Envolve o reconhecimento do que me traz dor, envolve o reconhecimento daquilo que eu não quero olhar, envolve o reconhecimento dos meus mecanismos, né? Então, tem várias situações, mas todas as compulsões, elas são uma forma de eu lidar com aquilo que me causa muita angústia, de eu fugir dessa sensação, né? E de eu encontrar um caminho que me traga uma satisfação, um prazer, mas que eu vou fazendo isso de maneira impensada, né? Eu só sou levado pelo afeto, pela emoção, mas eu não consigo trazer isso para a ideia, para a racionalização, porque eu tenho dificuldade de pegar isso e olhar e aí dizer, eu é que estou no controle, né? Porque quando eu digo eu estou no controle, eu também digo que eu sou responsável. E muitas pessoas têm esse medo, essa insegurança de pegar a sua vida e se responsabilizar por ela. Porque ela vai encontrar no meio do caminho um monte de cagada que ela fez ali, um monte de escolha errada que ela fez e que ela não quer olhar para aquilo porque é difícil olhar. Então, quando eu falo que o poder está no outro, a Isso é culpa é de muito. quem? A responsabilidade é de quem? É do É outro também. perfeito isso que você falou. Assim, até profissionalmente, na criação dos filhos, na construção de uma carreira, no ser gorda, eu já fui gorda. Como a gente se autodestrói e que você não quer pensar em nada. Então aí você É isso. come e você não quer quebrar isso. E quando vem alguém que você escolhe, por exemplo, muitas pessoas escolheram participar desse programa. Mas tiveram pessoas, olha que interessante, que no segundo dia saíram. Saíram do programa. Saíram. São Já escolhas, né? É isso, são porque escolhas.
né? São regras porque a pessoa enxerga. Não, isso aqui, peraí, não é tão simples. É mais sério. Uhum. Isso aqui tem um começo, meio e fim. E às envolve vezes, aquilo que é a minha ação, né? Envolve aquilo o que que é o eu que eu escutei vou de fazer. feedback, eu não vou conseguir. É claro, eu fico muito triste. Mas imagino que mais triste é quem me fala, eu não vou conseguir. Então eu prefiro já nem começar o timer, que O... já já o Instagram derruba a nossa live. Só para, assim, com relação a isso, Savana, todos esses processos de não responsabilização, de não controle, eles têm a ver com uma insegurança muito grande, tá? Eles têm a ver com sensações de medo muito profundas, muito enraizadas nas pessoas. Então é isso. A ideia de que eu não vou conseguir, ela está dada para essas pessoas, né? E aí elas não conseguem quebrar com essa ideia, elas não conseguem quebrar com esse afeto emocional de impossibilidade, de incapacidade. E aí ela desiste, porque ela não consegue trazer para ela essa questão do controle e da confiança nas suas próprias escolhas. E não é nem nas próprias escolhas, é bem anterior a isso. É confiança no seu próprio ser, no seu próprio eu. Então, isso é muito difícil. Assim, as pessoas sofrem com isso. E isso é muito sério. Isso ela esparrama para todas as outras questões da vida. Perfeito, 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 perfeito. Adorei. Meninas, façam aquele favor que eu pedi. Nós vamos dar um sorriso bem lindo. Elô sorria. Elas vão tirar um print. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, tá? Eu estou à disposição. Vocês podem mandar perguntas no meu perfil do Instagram, podem mandar para a Savana. Enfim, se vocês quiserem outra live, a gente faz também, tá bom? Já um beijo com para todas perguntas vocês. mais. Para aí, não vai embora, não, que eu vou pôr aqui, ó. Psicologia. Eu adoro o nome que ela escolheu para o Instagram dela. É o nome Psicologia da minha Aberta. clínica. Acompanhem a Heloíse. Ela é muito acessível, né, Elo? Pode Sim. mandar direct. Você está atendendo online? Eu atendo online, presencial. Aliás, meu interfone está tocando aqui, que é meu próximo paciente. Vamos deixar a Elo. Um beijo. Muito obrigada por vir trazer um pouco de conhecimento para nós. Eu que agradeço. De verdade, é uma honra. Estou muito feliz. É muito gostoso compartilhar. Eu adoro compartilhar, eu adoro ouvir. Então, assim, ó, eu que agradeço essa oportunidade, porque para mim é uma honra estar com pessoas, viu? De verdade. Um beijo para todas vocês. Dá um sorriso para a gente tirar um print. Aí. Um beijo, pessoal. Qualquer coisa, mandem mensagens. Estou lá no Instagram, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigada, Elô, por tirar esse tempo aqui para nós. Um beijo para vocês. Vou deixar salva, tá? Salva aí. Vou salvar se o Instagram colaborar.